sejam todos bem-vindos a mais um dia do nosso evento Caravana no PEC. Hoje, primeiramente, nós contaremos com a palestra do médico veterinário Fernando Flores. Ele que atualmente é pesquisador na empresa Pecuária Sul em Bagé e atua como docente dos cursos de pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal do Pampa. Hoje, ele irá ministrar a palestra intitulada Como lucrar mais investindo em genética superior, o valor econômico do melhoramento nos rebanhos. Tenham todos um bom evento e uma boa noite. Olá, eu sou o Fernando Cardoso, sou médico veterinário, sou pesquisador da Embrapa Pecuária Sul em Bagé, no Rio Grande do Sul. Gostaria muito de agradecer esse convite de participar aqui na caravana no PEC, né, do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFPEL em Pecuária, e trazer para vocês, então, como lucrar mais investindo em genética superior, o valor do melhoramento nos rebanhos. Vamos falar sobre os fatores que afetam a rentabilidade, o papel do melhoramento nesse sentido. Vamos falar de como dar foco econômico no melhoramento, em termos de objetivos, índices de seleção e os ganhos que podem ser obtidos com isso. O papel da genômica para acelerar esse ganho genético e esse ganho econômico e concluir com algumas considerações finais. Primeiro, é importante enfatizar que a genética não resolve tudo sozinho. Então, a gente tem um tripé, que é composto pela genética, a sanidade e a nutrição. Além disso, isso está inserido num contexto de clima e ambiente de produção, em mercado, o que esse mercado deseja, em termos de produto, o que ele exige e o que ele vai pagar mais por isso. E, além disso, também a gente tem a questão da gestão e do manejo da propriedade, como que a gente combina todos esses fatores da melhor forma possível. Então, se a gente começar na base aqui do clima, do ambiente, aí a gente passar pelo mercado, gestão, manejo, sanidade, nutrição, a gente vai estar hoje colocando aqui a genética como a cereja do nosso bolo. Ou seja, como que eu posso usar uma melhor genética para usufruir melhor de todas as melhorias que eu faço nos outros componentes do sistema de produção. E quando a gente olha um animal, né, um fenótipo impressionante, um touro melhorador, a gente tem que ter sempre em consideração que a produção, o fenótipo que a gente vê é composto da genética, mas também do ambiente, e inclusive de uma interação entre a genética e o ambiente. Então, os fatores genéticos aí dão conta de 15 a 30% das diferenças na maioria das características que a gente observa nos animais, né, das características de importância econômica, e o resto são fatores ambientais, não genéticos, como nutrição, sanidade. Mas o que é importante diferenciar aqui? Os fatores genéticos, eles são herdáveis e, portanto, o reprodutor vai transmitir para a sua progênie, enquanto os fatores ambientais não são transmissíveis. Então, o reprodutor que tiver uma alimentação melhor e, por isso, for mais pesado do que um determinado do que um outro, ele não vai transmitir isso para a sua progênie. Enquanto que, se ele for mais pesado por ser geneticamente superior, isso vai ser transmitido, vai ser cumulativo, vai ser ganho permanente dentro do rebanho. Uma coisa que a gente escuta dizer por aí, né, e é importante a gente desmistificar aqui, é essa questão, né? A genética entra pela boca. Então, nesse ponto de vista, bastaria ter uma excelente alimentação que qualquer animal desempenharia bem. E eu trago um exemplo clássico aqui do frango, né?
em que um trabalho que foi feito lá na América do Norte, na Carolina do Norte, muito interessante porque eles mantiveram uma linhagem de frango de 57, é esse aqui, e uma linhagem de frango atualizada em 2001, quando eles fizeram o trabalho, né, que já era esse animal aqui. E eles também deram duas dietas, a dieta de 57 e de 2001. E aqui na linha azul eu tenho a genética de 57 e aqui na vermelha eu tenho a genética de 2001. O que eles observaram? Que o ganho devido à nutrição nesse período foi 7% considerando a genética de 57 e 26% considerando a genética de 2001. Agora, quando passa para ver o ganho devido à genética na indústria do frango, em média, aí 300% de ganho, né, um pouco menos considerando a dieta de 57, mas 362% considerando a nutrição de 2001. Então, um incremento importantíssimo aí na produção em função da melhoria genética. Muito maior do que da nutrição, provando que a genética não entra pela boca. E se a gente pensar em pecuária de corte, né, como que a gente vai escolher a melhor genética? Qual o objetivo da nossa criação? E ele é um objetivo complexo. Produzir lucrativamente carne de baixo custo, por isso a preço competitivo, altamente palatável para atender o consumidor, enquanto conservando os recursos utilizados. Então isso, um conceito de Tom Field, nos traz uma ideia global de qual é o objetivo da produção pecuária de corte. E como que a gente dá foco econômico a partir desse conceito no melhoramento genético? Definindo qual é o mercado e quais são as demandas desse mercado, identificando quais são as características de importância econômica, e para isso uma característica deve afetar ou a receita ou a despesa do sistema de produção. E, claro, vai ser no contexto do ambiente, do sistema de produção e também do mercado que a gente pretende atingir. Uma vez feito isso, a gente precisa saber no nosso rebanho em que nível está, ou a raça que a gente está trabalhando em relação a essas características econômicas. E aí, a partir disso, então, identificar dentre essas características de importância econômica quais as que serão alvo da mudança e com que ênfase, né, cada uma delas vai ser melhorada. E isso é o que a gente chama de objetivos e critérios de seleção. Os objetivos, né, e critérios de seleção, a gente pode pensar da seguinte maneira. Qual é o objetivo primordial de uma atividade econômica? Né? Ela ter lucratividade. Então, o que define esse meu objetivo é o preço que eu recebo pelo produto, vamos dizer, reais por quilo, vezes a produção. Quanto que eu produzo, né, em termos de quilogramas por hectare, isso me dá a receita do meu sistema e eu desconto os meus custos de produção. Então, esse seria o objetivo final da criação. E aí eu vou olhar o que determina o meu preço? O mercado e atributos de qualidade que eu tenho no meu produto. A produção, o crescimento dos animais, a taxa reprodutiva, as mortes, isso me dá o quanto que eu vou ter de produto para vender. E os custos de manutenção, né, toda a questão de sanidade do rebanho, custos de alimentação, tudo isso é o que me define o total de custos da minha produção. E aí eu começo a relacionar isso com as características dos animais. Conformação frigorífica, rendimento de carcaça, acabamento, marmoreio, maciez, o crescimento em relação aos pesos dos animais, ganho de peso, a habilidade materna da vaca a produzir terneiros pesados. E aí depois, na questão da reprodução, taxa de prenhez, a habilidade de permanência, intervalo de partos, taxa de sobrevivência, tudo fatores que afetam a produção, características dos animais que afetam a produção. E, finalmente, eu tenho aquelas relacionadas com o custo do meu rebanho, o tamanho maduro, quanto que precisam comer as minhas vacas, adaptação, quantos tratamentos elas precisam, resistência a parasitas. Então, tudo isso está relacionado com os custos de produção. Então, o objetivo é o que eu quero melhorar, é o meu lucro, em essência, e os critérios são aquelas características que eu meço nos animais e que eu vou usar para atingir os meus objetivos. A gente tem trabalhado já há alguns anos em parceria com esse pesquisador americano, que é o Michael McNeil, num modelo bioeconômico que faz essa relação entre as características dos animais e o resultado econômico do sistema de produção. Esse modelo tem 4 componentes, um que está relacionado com o rebanho de cria, são as taxas de sobrevivência
e reprodutivas por idade, o consumo necessário de alimentos dessas vacas em função do tamanho e da produção de leite delas, e a questão da recria e da terminação, né? A gente tem múltiplos períodos, e aí depende do sistema de produção, mas a fase de recria, terminação, se for lá para cima, secas, águas, período de confinamento. Em cada um desses períodos a gente prevê um crescimento linear e também avalia o custo em termos de consumo de alimentos para atingir determinados ganhos. A gente tem o valor da carcaça, então não é simplesmente quanto que pesou aquela carcaça, mas um valor relacionado com os atributos e preços diferenciados que podem ser auferidos, né, nos programas de bonificação que a gente tem hoje nos frigoríficos. E também a questão de resistência a parasitas, uma questão de simulação de perdas em relação às mortes e perda de desempenho pela infestação e os custos dos tratamentos. Então, esses 4 componentes compõem um modelo bioeconômico que relaciona as características dos animais, o que a gente mede neles, e o desempenho do sistema de produção. O primeiro exemplo que eu trago aqui, a gente fez esse trabalho em 2012, né, e foi com a pecuária familiar. Então, são produtores, pecuaristas, propriedades pequenas, rebanhos pequenos, que basicamente se dedicam à venda de terneiros e à venda de vacas para invernar. Então, o que é realmente importante para ele? A parte do rebanho de cria, as taxas reprodutivas de sobrevivência e o peso do terneiro, a desmama, são os principais fatores que afetam o resultado desse sistema. E, então, já falei da receita, né? E as despesas são basicamente aquelas relacionadas ao custo de oportunidade da terra e os custos veterinários que eles têm com esse rebanho. Como é que a gente traduz em valores econômicos que a gente possa usar no melhoramento animal? Eu vejo, para cada uma dessas características, por exemplo, a taxa de prenhez, o quanto que se ele aumentar o desempenho nessa característica pela seleção, pelo melhoramento genético, o quanto que isso vai afetar o resultado econômico do sistema de produção. Se ele aumentar em 1% a taxa de prenhez, ele vai ganhar praticamente R$ 8,00 a mais por vaca acasalada. Se ele aumentar 1 kg de peso a desmama, R$ 1,85 por vaca acasalada. E o peso adulto da vaca, o menor ganho 51 centavos por cada quilo que aumentar, porque ele vai vender uma vaca mais pesada, mas também vai ter maior custo para manter uma vaca mais pesada. E se a gente for olhar em termos de importância relativa, a taxa de prenhez é uma característica que a gente diz de baixa herdabilidade. É difícil de melhorar pelos métodos clássicos, porque ela é muito influenciada pelo ambiente. Mas, mesmo assim, pelo alto valor econômico, a importância relativa que ela recebe quando a gente olha uma relação entre oportunidade de melhoria genética e ganho econômico de 64%. A mais importante em relação às outras duas, que seria o peso, a desmama e o tamanho das vacas, né, o peso adulto da vaca. Então, essas 3 características são as características que são usadas para melhorar, ou mais importantes para melhorar o desempenho dos sistemas de produção da pecuária familiar. Preciso fazer um parênteses aqui para entrar no conceito de DEP, né, diferença esperada na progenie, que é o que o reprodutor vai transmitir para os seus filhos em termos de desempenho, o que a gente espera do diferencial de um reprodutor em relação à média da raça ou um determinado reprodutor. Então, o que ele vai agregar geneticamente na sua progenie. E o que a gente observa aqui, ó, um exemplo lá do Nelore, né, em que eu tenho reprodutores de DEPs ruins, médias e superiores para o peso ao desmame. O que a gente observa aqui? Ó? Aqueles de alto desempenho têm praticamente 50 quilos a mais nos filhos, em termos de peso a desmama, em relação aos de baixo desempenho. Então, essa é a forma com que a gente expressa o valor genético dos animais no melhoramento, a DEP, e com isso a gente pode ter uma ideia na prática do que acontece com esse exemplo de peso a desmama aqui no Nelore. Estou trazendo isso para dizer, como é que a gente usa aquela informação do valor econômico que eu sempre falei para vocês? Criando um índice econômico. E esse índice, na verdade, o que ele é? Ele é uma multiplicação do valor econômico da característica pelo que eu espero de desempenho dos filhos daquele reprodutor, pela sua DEP, para as diferentes características. Então, eu trago um exemplo aqui para ilustrar para vocês, 3 touros, o touro A, B e C.
O touro A é um touro de porte grande, então ele vai aumentar o peso da desmama e o peso das vacas, mas ele vai reduzir a taxa de prenhez. O outro é um touro intermediário, tem pequenos aumentos em todas as características. E, por último, o touro C é um touro focado em reprodução. Ele vai aumentar bastante a taxa de prenhez, mas vai reduzir um pouco o peso da desmama e também vai gerar vacas menores. Então, essas são as três principais características, as DEPs deles. E aí, como é que eu decido qual é o melhor reprodutor para usar, né? Eu tenho três alternativas, elas são plausíveis porque existe uma correlação negativa entre reprodução e tamanho adulto dentro de raça. E o que acontece na prática? Para mim saber como resolver essa questão, eu multiplico o valor econômico de cada característica, por exemplo, R$ 7,93 vezes menos 3,16%, que é o que vai reduzir a taxa de prenhez desse reprodutor aqui. Multiplico as desmama e o peso adulto e chego a esse resultado final aqui para esse reprodutor. Então, isso me indica quanto que esse reprodutor vai agregar no lucro do sistema de produção por vaca acasalada. Eu tenho o dele e tenho de todos os demais. Então, para aquele era 23, para esse segundo aqui o equilibrado 22, e na verdade o que vai trazer o maior ganho é o touro C com esse maior valor aqui em termos de ganho. Então, isso é uma forma objetiva da gente definir qual o melhor reprodutor, qual o reprodutor que vai trazer mais lucro para o sistema de produção. Nesse próximo slide aqui, a gente tem uma outra abordagem, né, um outro trabalho que a gente fez com o Índice Bioeconômico de Carcaça para a raça Angus, em parceria com a Associação Brasileira de Angus e com a Associação Nacional de Criadores. Tem o programa de carne Angus certificado, um programa de abrangência nacional, com bônus de até 10%, né, o produtor vai receber a mais por atender as características, e uma nova tendência que é o Angus Gold para animais que também têm aquela maior gordura intramuscular, o marmoreio, que é o que dá aquele sabor diferenciado da carne. Então, animais com alto marmoreio, um preço melhor. E aqui eu tenho um exemplo, né, de uma tabela, né, em que, dependendo das características de peso, de idade, de acabamento, os animais vão receber maior valor, além de, claro, já está dentro do padrão racial definido. E para isso a gente usou aquele modelo de simulação, né, do valor de carcaça, dos filhos do determinado produtor. Aqui eu tenho os valores econômicos para as características de carcaça, derivados a partir de dados reais, né, desenvolvidos em trabalhos da Embrapa e da URGS. E com isso a gente tem, para cada uma das características, né, a idade do abate praticamente não afetou, mas para essa variação que a gente observou, né, a média em idade era 687 dias, então um pouco menos de 2 anos de idade, e o peso de carcaça, então 237 quilos, e aqui está o valor econômico. Para cada quilo que eu aumento no peso de carcaça, eu tenho um valor agregado de 11,50. Para cada 1 milímetro de acabamento, 58,90. Aqui, para cada centímetro quadrado de área de olho de lombo, para cada quilo de peso ao abate, e também para o rendimento de carcaça. Se eu aumentar 1% o rendimento de carcaça, eu ganho R$ 54 a mais por carcaça. Então, isso dá uma ideia do impacto econômico de melhorar geneticamente cada uma dessas características. A gente usou essas informações, então, além disso, eu também mencionar aqui a questão do marmoreio, né, para esse programa Angus Gold, que assume um bônus de 5% a mais para as carcaças que atingem o grau choice, que é o 6% de acabamento, 5% a mais 6% de gordura intramuscular, 5% a mais de bônus para essas carcaças. E aí a gente tem essa situação aqui em que a gente observa que também, né, dando um exemplo prático aqui com 3 touros, né, dados reais do sumário do Promebo, A, B e C, um está entre os 5% melhores da raça na classificação do índice bioeconômico de carcaça, outro está na média, e um terceiro é entre os 95% melhores, ou seja, entre os 5% piores, um touro de menor qualidade de carcaça. O valor do índice bioeconômico é 92 para o touro A. 92 quer dizer que os filhos dele vão valer em média R$ 92 a mais. Esse aqui 16 e o outro menos 46. Se a gente observar esses preços médios de carcaça, né,
Então, a gente vai ter um agregado de valor aqui de 2%, 2,72% no touro A, 0,40% no touro B e uma redução do valor de 1,42% no touro C. Então, do touro top, que é o touro fundo, em termos de índice bioeconômico de carcaça, a gente pode ter um bônus adicional, quer dizer, um valor agregado sem custo nenhum, de 4% nessas carcaças. Então, mais uma demonstração do valor do melhoramento genético para o resultado dos sistemas de produção. Essa informação está disponível através do sumário de touros, né? Então, aqui está um exemplo da lista dos touros, e lá tem o touro top 1%, os filhos dele valem, em média, R$ 128 a mais pela agregação de valor no programa Carneiro Certificado. Também nos leilões, aí a gente tem observado o pessoal apresentando os reprodutores com essa informação, e o produtor já pode comprar um touro num leilão ou numa fazenda que tem a avaliação genética do Promel e faça a avaliação por ultrassonografia, pode escolher touros que vão agregar valor nas carcaças dos seus filhos. Temos um outro exemplo completo, considerando todo o sistema de produção, né, todas as fases, cria, recria e terminação, e aí o número de características é bem maior, peso de desmama direto, que é o crescimento dos animais, leite, a questão da contagem de carrapatos, o peso da vaca, o acabamento da carcaça, a área do lombo, o ganho pós-desmama, o ganho de terminação e a habilidade de permanência, que é aquilo da vaca ficar dando um terneiro a cada ano sem falhar. E dá pelo menos 3 crias até os 6 anos de idade. Isso aqui é para o programa Pampa Plus, da Associação Brasileira de Erifor e Braford, outro programa que a gente trabalha em conjunto. E aí também o índice econômico é multiplicar cada um desses valores econômicos aqui. A gente tem duas situações, Erifor e Braford, são muito parecidas, né? Multiplicar pela DEP, pelo valor genético dos reprodutores. Aliás, a DEP é metade do valor genético, né? E aí a gente tem essa importância relativa. Vejam que a parte reprodutiva é que, de novo, tem a maior importância relativa, e com isso a gente pode escolher reprodutores que melhorem o desempenho econômico do sistema de produção como um todo. Bom, então isso demonstrei vários exemplos, né, de como melhorar, exemplos reais que a gente tem trabalhado na pesquisa e implementado na prática dos programas de melhoramento. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês aqui como que a gente pode usar a genômica para aumentar esse ganho genético. E a genômica, ela é uma aplicação relativamente nova, mas com os conhecimentos de milhares de marcadores, ou da sequência completa de DNA, o uso da bioinformática e da bioestatística, e os conceitos de genética e fisiologia, a gente consegue ter um entendimento muito mais profundo, tanto da estrutura como das funções do genoma. Isso tem aplicações em diversos campos, mais destacadamente na medicina humana, tanto em termos de doenças monogênicas, como risco de doenças complexas, na farmacogenômica e na seleção genômica, que é o que a gente está falando mais aqui em termos de agricultura, mas tem exemplos clássicos, como, por exemplo, da Angelina Jolie. A Angelina Jolie fez a decisão de fazer a mastectomia dupla em função de que ela fez um teste genômico e descobriu que para 2 marcadores ela tinha alelos que davam para ela um risco muito maior de ser câncer de mama e de câncer de ovário. Com isso, ela tomou uma decisão de fazer uma cirurgia radical, o que demonstra, vamos dizer assim, a confiança em termos de testes genômicos que já existem na medicina humana, e isso está em todas as áreas do conhecimento em que a genômica é aplicada. Os marcadores moleculares, eles são variações que existem no DNA. Então, a gente tem uma determinada porção do genoma que a gente conhece a sequência, conhece a posição, e ela tem pelo menos 2 formas distintas. Então, isso são os alelos, que a gente diz, ou polimorfismo. Então, os indivíduos têm diferenças entre si naquela região do genoma. E isso permite que a gente associe essas diferenças no genoma o desempenho em características de importância econômica. Por exemplo, risco de doenças, ganho de peso, qualidade de carcaça. Então, a gente pode associar as diferenças no DNA com as diferenças em produção, em características de importância econômica. O mais usado é o SNP, ou o SNP, do inglês, e ele é uma mudança de uma única base nessa sequência de letras
ACTG, que compõem o genoma de todos os organismos vivos, né? E aqui a gente tem, numa posição tem G e na outra, numa outro indivíduo, tem o T. Então, essa é uma variação de uma única base e se a gente associar isso ao desempenho dos animais, a gente consegue usar somente a informação do DNA para fazer a seleção. O uso da genômica avançou muito a partir de 2008 com o sequenciamento do genoma bovino. Isso permitiu que a gente passasse de usar poucos marcadores esparsos por todo o genoma, que com isso a gente tinha um conhecimento limitado das características, para um foco em todos os genes e suas funções coletivas. Ou seja, a gente passou a ter marcadores densos por todo o genoma e pelo menos um marcador a cada gene que afeta a característica de interesse. Então, a gente teve uma forma muito mais precisa de traçar a herança a partir dos marcadores herança em características de importância econômica. A ferramenta que a gente mais usa é a seleção genômica. Ela precisa de uma população de referência, que é um indivíduo da raça que me interessa, que tem um fenótipo, ou seja, as medidas na característica de importância econômica, e também genótipos, que é a informação dos milhares de marcadores por todo o genoma. Com isso, a gente pode estimar os efeitos de marcadores por todo o genoma e montar uma equação de predição, que ela calcula o valor genômico, o que o animal vai transmitir para a sua progenie, a partir do genótipo do marcador SNP e o efeito desse marcador que é estimado na população de referência. E isso nos permite pegar candidatos à seleção que tem somente genótipo e aplicar essa equação de predição no genótipo dele, mesmo sem ter a informação fenotípica, e aí com isso identificar os melhores animais a partir somente da informação genotípica. A grande importância disso, e eu trago a equação do melhorista aqui, que é a equação do ganho genético anual, que diz quanto que eu avanço geneticamente na minha população a cada ano, ela é tão importante o uso da genômica, por quê? Porque ela permite ter maior acurácia, a acurácia está aqui no meu numerador, isso é pela correção de pedigree, pela melhor estimação da amostragem dos genes que eu recebo, que o indivíduo recebe dos seus pais, redução do intervalo de geração, a gente pode testar os animais muito mais cedo, e também pela possibilidade de manter uma maior variabilidade genética, que é o insumo para a seleção, pelo melhor controle da consanguinidade. O que é tão importante? Porque a genômica ela é útil para características difíceis de melhorar pelos métodos clássicos. Então, a gente consegue empregar melhor a genômica para aquelas características que a gente não consegue melhorar através da seleção tradicional, por ter baixa heredabilidade, por se manifestar só num sexo, por ser medida tardiamente na vida do animal, por ter poucos fenótipos ou porque requerer o sacrifício e a espoliação do animal, ou seja, ser muito custosa e muito difícil de mensurar. O grande exemplo foi no gado de leite, porque a primeira adoção, porque demorava 5 a 6 anos para ter o resultado no teste de progênie num touro, o touro tinha que ficar esperando lá no galpão até que suas filhas estivessem produzindo leite, e isso demorava um tempo muito grande, então o ganho genético era lento. Com a adoção da genômica, quando eles adotaram a genômica, mais que duplicaram esse ganho, e com a total adoção no sistema produtivo, isso mais que quadruplicou o ganho anual num índice que é o mérito líquido médio, que tem a ver com a lucratividade. Então, é um índice econômico, como eu vinha falando para vocês, que foi quadruplicado na América do Norte, o ganho que eles estavam tendo nesse índice em função da adoção da genômica. Isso fez com que hoje já passe longe de 2 milhões o número de animais genotipados na população holandesa, por exemplo, na América do Norte, e a grande maioria hoje é fêmeas jovens. Então, a genômica é totalmente incorporada no processo de seleção da raça holandesa na América do Norte. No gado de corte, custou um pouco mais a entrar, mas já vem crescendo rapidamente. Vejam, o maior exemplo que a gente tem é o Angus americano, que já chega perto dos 800 mil animais genotipados esse ano. No Brasil, a gente tem várias iniciativas em andamento, né? Todos os principais programas de melhoramento ou já incorporaram a genômica ou estão em fase final de incorporação. Isso inclui vários casos da raça Nelore, a raça Angus, Canchim, Brangus,
Cenepol, Erifor e Brafor. Temos 2 empresas fornecendo genótipo no Brasil, as OETS e a Neogen, em alta densidade, e certamente já passamos longe dos 100 mil genótipos. Então, uma tecnologia que está sendo incorporada fortemente na indústria do gado de corte no Brasil. Temos vários exemplos de sumários. Tivemos a felicidade de lançar o primeiro no Brasil, ainda em 2012, relacionado com a resistência ao carrapato, do giro leiteiro em 2018, aqui tem um exemplo do sumário da ABCZ Embrapa, que foi também outro lançamento aí recente, já incorporando a genômica no melhoramento animal. Por que a genômica é tão desejável? Porque aumenta a acurácia, e especialmente nos animais jovens. Eu tenho aqui em azul, são várias características, não vou nominar todas, né, mas aquelas principais, de maior valor econômico, habilidade e permanência, que chama stayability em inglês, pesos e perímetro escrotal em diferentes cidades, área de lombo, acabamento. Em todas, a barrinha vermelha da acurácia com a genômica foi maior do que a tradicional. Isso quer dizer maior ganho genético. Aqui nós temos o exemplo do Angus, né, o trabalho que a gente vem desenvolvendo em parceria com a Unesp, a Associação Brasileira de Angus e Promebo, e também várias características de importância, principalmente aquelas que a gente vem focando nas populações taurinas, que são a maior adaptação tropical, contagem de carrapato, pelo curto, na desmama e no sobreano, e depois as demais características produtivas. Ganhos de 11% até 68%, ou seja, a incorporação da genômica aumentando a acurácia para todas as características avaliadas. Aqui o trabalho pioneiro que a gente fez no Erifor e Brafor, né, focando pela primeira vez em nível mundial a resistência ao carrapato, em parceria com a Conexão Delta G, o GENSI, os vários alunos do UFPEL participaram desse projeto relacionado com a pós-graduação da zootecnia, e também demonstrando ganhos muito importantes. Vejam, 84% em termos de contagem de carrapatos para usar a genômica em relação aos métodos tradicionais. Quão importante pode ser o auxílio da genômica no melhoramento animal, né? Então, para enfatizar isso aqui, depois desses exemplos que eu mostrei para vocês, para aquelas características que a gente consegue medir nos animais antes de fazer a seleção, como pesos, ganhos, medidas corporais, scores visuais, vai ser pequeno, porque a gente consegue ter essa informação, tem boa herdabilidade e a gente consegue medir antes da idade que os animais são usados em reprodução. Aquelas já limitadas a um sexo, ou as características de carcaça, que tem maior custo, são feitas por ultrassonografia ou precisam do abate dos animais, a questão de prenhez de novilhas, precocidade sexual, facilidade de parto, perímetro escrotal, vai ter já tem uma contribuição importante da genômica. Agora, realmente a diferença e o grande ganho vai vir do uso naquelas características de difícil mensuração, difíceis de melhorar pelos programas tradicionais, como a produção de leite, o consumo e a eficiência alimentar, cada vez mais os custos de produção ganhando importância, a emissão de metano, uma forma de diminuir a emissão de gases de efeito estufa, a resistência a doenças, a longevidade, quanto tempo que uma vaca fica no rebanho produzindo, né? Isso tem um alto valor, mas eu só vou saber no final da vida do animal. E aí eu já não posso mais tomar uma decisão com aquele animal, ele já fez o que ele tinha que fazer. E todas aquelas também relacionadas à qualidade de produto, como maciez, perfil de ácidos graxos. Sim, a gente hoje tem possibilidade, inclusive, se quiser, de selecionar para animais que produzam uma carne mais saudável. Também no leite existem exemplos feitos dessa forma. Para finalizar aqui, já indo para o final da nossa apresentação, eu vou trazer um pouco da genômica para a calculadora. Veja um exemplo de eficiência alimentar. A gente tem uma prova, né, que foi finalizada há pouco na Embrapa, em relação ao consumo alimentar residual. E isso avalia a eficiência alimentar no sentido de comer menos do que o esperado em relação ao peso e ao ganho médio diário do animal. É um animal poupador de recursos, consome menos do que o esperado em relação ao peso que ele tem e ao que ele ganha. O campeão da última prova que foi realizada, inclusive essa foi realizada na URGS, ele teve um CAR, que é o consumo alimentar residual,
de menos 1,325 quilos. Ou seja, ele comeu acima de 1 quilo a menos do que o esperado em relação ao peso e ao ganho médio diário dele. O último colocado da prova já comeu 2 quilos a mais do que o esperado. Isso tudo dentro de touros já pré-selecionados com características produtivas desejáveis. Uma diferença de 3,3 quilos. Se a gente comparar um custo de 1 quilo de matéria seca por volta de 1,14 centavos hoje, é uma diferença de 1,5 reais por dia, e no período total da prova de 90 dias, de 135 reais. E o outro gastou 200 reais a mais, ou seja, uma diferença de quase 350 reais nesse período de 90 dias, né, nesses touros aí, por um touro ter uma maior eficiência alimentar. Outra característica, né, que está relacionada com a eficiência, que a gente também avalia, é o ganho médio diário residual, que aí está relacionado com ganhar mais que o esperado para um dado consumo e peso. Então, o animal consumiu um X de matéria seca, tem um determinado peso, e aí ele ganhou a mais do que o esperado. E aqui a gente também faz provas com Hereford e Braford, também com Charolais, né? No caso do Braford, o touro vencedor da última prova tinha praticamente meio quilo de ganho a mais que o esperado, e o outro tinha meio quilo a menos que o esperado. Então, uma diferença de praticamente 1 quilo entre os dois reprodutores. Se a gente multiplicar pelo período da prova, e até um valor já desatualizado aqui, né, que hoje no vídeo está por volta de R$8, mas calculando a 7, seria uma diferença de R$300 entre a mais para o campeão, né, ele está agregando sem custo R$300 a mais, e esse aqui está custando mais de R$300, né, ou ganhou menos do que o esperado em relação à média dos touros da prova. Então, uma diferença de praticamente R$650 em relação aos touros que participaram dessa prova, touros já pré-selecionados pelos programas Pampa Plus, Promebo e também da conexão Delta G. Se a gente usar esse reprodutor aqui, se esse reprodutor for para a central e for usado, e produzir 5.000 filhos que forem confinados, considerando uma herdabilidade, que é o diferencial de superioridade que é transmitido para os filhos, de 33% para essa característica, em 120 dias de confinamento, isso aqui representa um ganho a mais, um resultado adicional de R$680 mil. Enquanto que se usasse o último colocado, em termos de eficiência, teria um ganho, um prejuízo, né? Deixaria de ganhar 750 mil. Ou seja, uma diferença, comparando os dois reprodutores, de quase que 1,5 milhões de reais em 5.000 filhos, o impacto de usar a genômica. Por que eu digo usar a genômica? Porque a gente só pode usar na prática, em larga escala, a eficiência alimentar por ter um alto custo de mensuração usando a informação genômica. O último exemplo que eu vou trazer está relacionado ao carrapato. Então, o carrapato é um dos principais problemas que a gente tem para a produção pecuária em clima tropical ou subtropical, está distribuído em todo o mundo. 80% do gado de corte de leite do mundo é afetado pelo carrapato, e isso causa, só no Brasil, um prejuízo de 3 bilhões de dólares por ano, e se considerar o mundo todo, 20 a 30 bilhões, dependendo do ano, aí, então, uma das maiores pragas, uma das maiores perdas econômicas que existem na pecuária. A gente fez um trabalho aí de validação, né? Falei daquela seleção lá que a gente tem para resistência ao carrapato, né? E a gente escolheu 2 touros de alta resistência e 2 touros de baixa resistência. Pela DEP genômica, ou seja, com base nos marcadores, e usamos em vaca meio sangue Angus Nelore e Angus Senepol na fazenda Bama, lá no Mato Grosso. Produzimos esses terneiros, que eram filhos de touros Braford, nessas vacas meio sangue, e comparamos a infestação de carrapato nesses terneiros de acordo com o teste genômico dos pais. E a gente viu que os de baixa resistência tinham em média 22 carrapatos e os de alta 15, ou seja, uma redução de praticamente 1/3 na contagem de carrapatos, a diferença de usar touros de alta em relação aos de baixa resistência. Se a gente trouxer isso para o resultado econômico, as pesquisas já demonstraram que a perda de peso pelo carrapato é
3 gramas por dia. Então, cada carrapato causa uma perda de 1,37 gramas por dia. Se a gente considerar aqui no sul, em média, 9 meses de infestação por ano, um ciclo de produção de 2 anos, cada carrapato diminui aí umas 750 gramas por bovino. Se a gente extrapolar isso aí, né, para uma média, considerando baixa, média e alta infestação, 20, 60 e 100 carrapatos, a gente tem perda financeira devido ao carrapato de pouco mais de R$100, de pouco mais de 300 e de mais de R$550, dependendo do nível de infestação do rebanho. Então, isso são perdas que estão já incorporadas no sistema de produção e que às vezes a gente nem percebe, mas que o carrapato está sempre sugando lá da lucratividade do nosso sistema de produção. Se a gente usasse touros de alta resistência, a gente ia ter uma redução de 1/3 nessa carga. Isso baixaria para 13, 40 e 67. Também reduziria as perdas, né? Ainda teria alguma, mas reduzida. Isso nos daria um resultado adicional de entre 37 e 187, dependendo do grau de resistência dos filhos, aliás, dependendo do nível médio de infestação do rebanho que for usado aquele touro de alta resistência. Se a gente multiplicar isso por uma vida útil do touro, produzindo 125 filhos, a gente tem uma variação de 4.600 até 23.000 no resultado adicional que um único reprodutor traz no sistema de produção por transmitir mais resistência ao carrapato. Agora, se a gente pensar em usar esses touros em inseminação, ter uma maior eficiência, e se, por exemplo, 20% do sêmen taurino usado no Brasil fosse de touros de alta resistência, a gente teria um ganho, considerando a infestação média, adicional de R$70 milhões nos sistemas de produção por usar esses touros de maior resistência ao carrapato. Quanto que a gente pode pagar mais, ou quanto que vale mais um touro mais resistente ao carrapato, né? O valor hoje no teste genômico sai por volta de R$130. Para a gente achar um touro entre os 20% superiores, a gente tem que testar, então, 5 para achar um que está nessa classificação. Em média, a gente vai achar 1 em 5, né? Então, para achar um touro superior de alta resistência, eu gasto R$650. O valor médio de um touro na safra passada, a gente sabe que esse ano vai fechar bem mais, mas foi por volta de R$9.000. O resultado adicional do touro de alta resistência em média infestação, no rebanho de média infestação, é R$14.000. Então, que tal se a gente dividisse esse resultado entre o vendedor e o comprador do touro? Então, o resultado adicional diminui o custo de aplicar a genômica e divide por 2, a gente teria um valor de R$6.700, adiciona naquele valor base do touro, e a gente vê que um touro top para resistência, né, estando nos 20% superiores, se paga tranquilamente, valendo aí R$15.700 a preços da safra passada. Então, isso dá uma ideia de quanto que valoriza, né, 175% um touro de alta resistência ao carrapato. Então, para recapitular aqui, o planejamento efetivo do melhoramento, né, ele depende do quê? Da gente definir muito bem qual é o alvo, qual é o objetivo da nossa seleção, baseando isso em critérios, numa análise econômica, né, definir os critérios, que são quais as características importantes para a gente medir, e aí a gente vai passar para os outros passos, que é a coleta de dados, a avaliação genética, a seleção, a escolha dos reprodutores e a multiplicação deles, e periodicamente a gente tem que refazer essa análise econômica para, então, fazer algum ajuste que pode ser necessário na ênfase, né, no que mudar e na ênfase que a gente está dando para cada uma das características. Então, isso é o que medir, né, como medir, as DEPs, os sumários, os índices e quais são os bons animais e como que a gente acasala aí. Uma constatação do Dorian Garrick, que é um dos maiores especialistas mundiais, é que sempre é possível delinear um programa de melhoramento no qual os benefícios, né, o valor dos benefícios acumulados
superam os custos das medidas de todos as pessoas, o trabalho envolvido nesse processo. Bom, então para finalizar aqui, quais as mensagens que eu gostaria que vocês levassem para casa dessa palestra, né? O melhoramento genético é uma estratégia de longo prazo, então ela requer um cuidado muito grande na definição do foco, quais são os objetivos que a gente precisa alcançar, e isso tem que ser baseado em estratégias econômicas. As ferramentas genômicas estão aí para auxiliar esse ganho genético, a gente avançar mais rápido, tanto combinando a DEP tradicional com as predições genômicas, quanto trazendo outras características de importância econômica. Eu falei aqui para vocês o exemplo da resistência ao carrapato, o exemplo da eficiência alimentar, e está aí uma grande oportunidade dos produtores criarem diferenciais, formando novas linhagens geneticamente diferenciadas, em que um produtor pode ter um produto único e, com isso, agregar valor no seu produto. E as decisões de seleção são baseadas, têm que ser baseadas nas avaliações econômicas, ou seja, que touro eu vou usar, eu tenho que escolher dependendo do meu sistema de produção, do mercado que eu quero atingir e de quais as características que eu preciso mais melhorar no meu rebanho, considerando a rentabilidade do meu sistema de produção e a sustentabilidade do agronegócio como um todo. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, agradeço a atenção e depois, então, a gente vai estar para debater, vai estar disponível para debater e responder perguntas para vocês. Muito obrigado a todos.